O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar? Se meu irmão pecar contra mim, até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrando-se, suplicava: Dai-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dai-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar este discurso, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da nossa salvação. Irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje percebemos Pedro se aproximar de Jesus com certa confiança, perguntando quantas vezes deve perdoar o seu irmão. 7 vezes? No tempo de Jesus, os rabinos discutiam a respeito de quantas vezes a pessoa ofendida era obrigada a perdoar. Chegava-se ao número máximo de 4 vezes. Pedro, para mostrar-se generoso, propôs uma quantidade maior, 7 vezes. Sabemos que na Sagrada Escritura 7 é o número da perfeição. A generosidade do apóstolo fazia uma espécie de contraponto com o episódio do Antigo Testamento, no qual Lemeque, descendente de Caim, prometeu vingar-se 7 vezes de quem levantasse a mão contra ele. A máxima vingança. Pedro pensava contrapor o máximo perdão. Enganou-se. O discípulo do reino deve estar disposto a perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, sempre. A parábola do servo cruel oferece o fundamento teológico da postura do discípulo. Este deve agir de forma idêntica ao agir de Deus. Na parábola percebemos a grande fortuna ser perdoada através da súplica e da compaixão. O empregado suplica ao patrão por uma dívida que ele não tem condições de pagar, que nem toda a sua família conseguiria pagar. Porém, este mesmo empregado, que foi generosamente perdoado pela compaixão, não é capaz de ter compaixão com seu companheiro, que tem uma dívida tão menor. Isso claramente escandaliza os demais companheiros, que, tristes com a atitude deste, buscam o patrão para contar-lhe de toda essa mesquinharia. O patrão, então, chama o empregado, perdoado com sua enorme dívida, e age de acordo com a forma com que ele agiu diante de seu companheiro. Quem foi perdoado por Deus deve dispor-se a perdoar. O único limite para a gratuidade da misericórdia de Deus vem de nós mesmos, da nossa incapacidade de perdoar o irmão. É o que dizemos e pedimos no Pai Nosso. Perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O perdão deve ser o centro da vida da comunidade. As comunidades, no tempo de Mateus, deveriam estar abertas como local de acolhimento a todas aquelas pessoas que muitas vezes não encontravam portas abertas. Pois, numa sociedade extremamente cruel e desumana, e numa sinagoga cheia de leis e normas, os pobres não achavam um lugar que lhe oferecesse acolhimento. As comunidades não poderiam criar divisões e dificuldades, deveriam ser abertas ao perdão e ao acolhimento de todos aqueles que buscam encontrar em Jesus um caminho de vida. A comunidade deve ser sempre um espaço de alternativa de solidariedade e fraternidade. Deve ser uma boa notícia para os pobres. Que assim possam ser nossas comunidades, que assim possa ser nosso coração, um local de abertura para Deus. Que assim seja. Um grande abraço a todos.